pessoal! Vamos agora conversar sobre a teoria da dominação criada pelo Max Weber. Para Weber, a burocracia e a racionalização são características do mundo moderno. Inclusive, burocracia é uma forma de dominação. Nesse caso, o que seria dominação para o Weber? Ele entendia que as pessoas acabariam obedecendo determinadas ordens em virtude de três possibilidades. Ele tripartia a dominação. Isso significa que as pessoas aceitariam algo como algo legítimo a ser obedecido. E como era essa tripartição? O que fazia com que as pessoas decidissem obedecer determinada ordem, determinada pessoa? E aí temos a primeira forma de dominação, que é a dominação racional legal, também conhecida como dominação burocrática. A dominação racional legal é completamente impessoal. Você não obedece exatamente à pessoa, mas aquele cargo, aquela pessoa que está no poder em virtude da legislação. Daí o nome racional legal, ela está amparada na lei. Por exemplo, por que você obedece à Prefeitura do Rio de Janeiro, no caso aqui o Eduardo Paes, por exemplo? Você não obedece exatamente o Eduardo Paes. Você pagaria o imposto pelo Eduardo Paes, pelo Marcelo Crivella, por exemplo, não pelas pessoas que eles são, mas em virtude deles terem vencido a eleição de prefeito. E daí está no poder, na prefeitura. Você obedece à prefeitura. E aí isso significa obedecer ao prefeito, por exemplo. Por que o Bolsonaro está no poder hoje? Simples, porque ele obteve 50% mais um dos votos válidos, excluindo brancos e nulos. E aí, nesse ponto, esse tipo de dominação é conhecida como racional legal, está amparada na lei. E o diferencial dessa dominação é que até mesmo aqueles que estão no poder precisam obedecer às regras, precisam obedecer à legislação. Daí que, por exemplo, o presidente, o governador que não exercerem o poder de acordo com a lei vai sofrer o quê? Impeachment. Daí a dominação racional legal mostra que você obedece àquele cargo, não exatamente à pessoa, essa dominação está amparada na lei e até mesmo quem está no poder tem que obedecer a essas regras. Se não obedecer, no caso do exemplo do presidente, vai sofrer um processo de impeachment. Já a dominação carismática é aquela que, ao contrário da racional legal, você obedece àquela pessoa, você segue aquela pessoa. Não necessariamente ela manda, você obedece, mas no sentido de que você segue, você absorve aquilo que aquela pessoa está falando. E a gente tem alguns exemplos. Beatles, às vezes uma pessoa, o cantor, uma banda carismática que está numa plateia, você percebe o seguinte, ela está lá cantando. Na sala de aula, eu dei o exemplo do cantor Vando, por exemplo. Então eu estava assim, quando tão louca, me beija na boca. Aí faz conta, a plateia geralmente cantaria, me ama no chão. Gente, por que tá na lei que tem que repetir o que o Vando tá cantando? Infelizmente ele já se foi. Mas, por exemplo, se ele estivesse vivo, ele tá, me beija na boca, me ama no chão. Ninguém tem que cantar com ele, mas acaba cantando com o cantor. É assim como outro cantor também. Isso aconteceria basicamente de forma semelhante, dependendo do carisma desse cantor. Eu fui fazer isso no campus de Copacabana, quando tão louca, me beija na boca. Vácuo, não tinha carisma nenhum ali. Mas na Taquara o pessoal cantou. Então, gente, perceba que no caso, o líder carismático não significa ser um líder bom, bacana, gente boa. O carisma não tem a ver com bondade, tem a ver com o poder de sedução que aquela pessoa tem sobre o povo. E aí eu tenho alguns exemplos. O Lula é um líder carismático, ele está no poder? Não, mas ainda assim é um líder carismático. O Getúlio Vargas, Tancredo Neves foi um baita de um líder carismático. Quando ele ficou doente, ficou para morrer, várias pessoas se mobilizaram, oraram por ele. E o Hitler não é uma pessoa boa, pelo amor de Deus, ele é um monstro. E ainda assim a gente vê brasileiros
da minha geração para baixo, ou seja, Hitler tá mais do que morto, já deve estar até reencarnado para quem acreditar nisso, mas ainda tem gente que fala, ai Hitler, ainda fica lutando pelo direito de tatuar uma suástica e não ser penalizado. Ou seja, as pessoas querem falar bem da suástica, querem falar ai Hitler, e o cara já tá mais do que morto. O cara é brasileiro. O pessoal que fala isso, por exemplo, tá no Brasil, nem conheceu Hitler, mas ainda assim gosta dele. Nisso, você percebe que há um carisma. O Bolsonaro também é um exemplo, era um exemplo de líder carismático. Por que não é mais? Porque ele agora já está na dominação racional legal. E o carisma, quando você alcança a dominação racional legal, ele é o quê? Neutralizado. E aí, gente, o líder carismático, ele consegue mover massas por suas qualidades, características excepcionais que os diferenciam da população. Até mesmo um digital influencer bem famoso que você possa conhecer. A pessoa começou a usar um batom. Você, nossa, que batom verde incrível. Aí começa uma legião de gente usando batom verde. Quem é que a lei manda usar batom verde para obedecer? Sei lá, um exemplo, ela não fez isso. A Juliette, por exemplo? Não. Mas ainda assim é uma influencer, ela tem bastante seguidores, diga-se de passagem. Já agora, a dominação tradicional é aquela que não está amparada na lei, não está amparada no carisma da pessoa, mas está amparada em uma ordem considerada legítima pela sociedade em virtude dos costumes. Você, com certeza, quando era mais novinho, ainda ouve provavelmente, você sempre ouviu o quê? Respeite os mais velhos. Por quê? Ou seja, é tradição. O respeito aos mais velhos é uma tradição. E nesse caso, aqui a gente está diante de uma dominação tradicional. Nisso, o Weber chamava o nome de gerontocracia, né? Que seria o poder dos mais velhos sobre as pessoas mais novas. O patriarcado também é um exemplo de poder tradicional, de dominação tradicional, que tradicionalmente, não estou falando que isso é o certo de forma alguma, é só para explicar o Weber, e o exemplo utilizado foi esse no livro da editora Salvati, tá? Sobre o Weber, e o patriarcado. Tanto tempo os homens exerceram poder sobre as mulheres, nem sempre de forma legal, que acaba que até hoje a gente percebe um resquício dessa dominação patriarcal sobre as mulheres. Isso não está amparado na lei e muito menos no carisma daquele homem ou daquele senhor, senhora de idade. Está amparado no poder tradicional. Você entendeu as diferenças entre as três formas de dominação do Weber? Se você não entendeu, não deixe de deixar sua pergunta aqui nos comentários que eu vou responder. Se inscreva no meu canal, tá? Por favor, se esse vídeo te ajudou, se inscreva no meu canal. Não perca os demais vídeos da trilogia do Weber que eu vou gravar aqui. Não é só da trilogia, eu chamo de trilogia só porque é bonitinho. Eu pretendo gravar mais vídeos sobre ele, tá bom? Obrigada por ter assistido, se inscreva no meu canal, dê o seu like e se você achar que esse vídeo vai ajudar algum amigo ou amiga, não deixe de compartilhar. Obrigada!